Olá, eu sou Valesca Quintela, gerente de jornalismo da TV Gazeta, e essa é a 8ª edição do videocast Pauta e Prosa, que vai falar sobre o crescimento do mercado de podcasts e videocasts no Brasil e no mundo. Somos hoje o 3º país que mais consome esse tipo de produto. Só ficamos atrás da Suécia e da Irlanda. Segundo pesquisa Ibope e Statista, em 2022, 40% dos brasileiros disseram ter ouvido pelo menos um podcast, ou seja, 30 milhões de pessoas. Um mercado com potencial gigantesco e em expansão, uma vez que a internet nos trouxe novas formas de consumir informação e de entreter. A expectativa é a de que até 2024, mais de 23% da população mundial se torne um consumidor. Mas, ao mesmo tempo que os podcasts e videocasts se popularizaram, ainda é um enorme desafio para os profissionais que se dedicam exclusivamente a eles. Para falar mais sobre o assunto, eu convidei para o nosso programa o Tomás Chiaverini, que é escritor, jornalista e apresentador do podcast mantido orgulhosamente pela audiência, como ele mesmo diz, Rádio Escafandro. E o também escritor, professor de comunicação da Faculdade Casper Libero, Luiz Mauro de Sá Martino, mestre e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. É um enorme prazer recebê-los aqui para essa conversa, para este podcast e videocast que vai tratar justamente desse assunto tão atual. Professor, eu queria começar perguntando, a gente fala hoje, temos aí esse dado, né, de tanta gente, uma audiência dinâmica, crescente aí nesse mercado, e eu faço uma associação com o estilo de vida do brasileiro, né? A pressa, a gente está sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, e é um produto de fácil consumo para quem está correndo. O senhor concorda? Bom, primeiro de tudo, oi Valesca, oi Tomás, prazer estar aqui com vocês. Sim, a resposta curta é sim. Podcasts, videocasts são modelos de comunicação perfeitamente adaptados a um tempo corrido. Eles são muito próprios para quem está no ônibus, está no metrô, ou está, enfim, no seu carro e ouvindo alguma coisa, está em trânsito. Numa sociedade onde a gente está basicamente sem tempo para nada, é muito difícil você parar para fazer alguma coisa. E o podcast, tanto quanto o videocast, apesar de todas as diferenças, ele permite que você faça alguma outra coisa enquanto está consumindo aquele conteúdo. Isso eu acho que é uma das razões pelas quais esse tipo de formato faz tanto sucesso. Sim, e também você pode, inclusive, estar fazendo alguma tarefa dentro da própria casa, sei lá, limpando a casa, você deixa no tocador e vai viajando nas histórias, né? A pesquisa mostrou também, Tomás, que um dos principais formatos, né, mais ouvidos do brasileiro é entrevista, histórias reais e de ficção, né, que se encaixa aí no seu, né? E eu imagino que foi um grande desafio para você, e mérito, ter conseguido se manter com a audiência, né? Hoje você tem, o seu salário vem dos ouvintes, né? Isso é muito importante. E como você acha que se deu essa conquista, assim? Por que você cativou esse público hoje? Graças à louça suja. Né? Totalmente. Sempre vai ter louça suja. Essa é a vantagem, a grande vantagem do podcast. Perfeito. É que sempre vai ter louça suja. Hoje em dia o podcast se mantém, né? A Rádio Escafandro se mantém principalmente, quase que exclusivamente, pelo apoio dos ouvintes, né? O que é muito legal porque é um produto que é de graça, né? Então é muito legal você ver que os ouvintes escolhem mesmo contribuir, né? Mas foi um longo caminho, assim, foram acho que no primeiro ano não teve financiamento coletivo, o financiamento coletivo começou no final do primeiro ano, na verdade, mas é lento, é uma construção que demanda tempo e é devagarzinho, e eu acho que tem muito a ver com esse sentimento das pessoas perceberem que aquilo é um trabalho que demanda dedicação exclusiva, que custa caro, que tem um engajamento ali e perceberem que sem apoio não é possível continuar com o projeto no ar, né? Sim, eu vi uma entrevista sua que chama atenção para um ponto importante, né? Que é uma pesquisa, eu acho, que diz que da onde o jovem tem noção de que vem a notícia, né? A informação vem do Google. Mas quem coloca a informação no Google, né? E o jornalismo custa caro. No caso de uma guerra, que foi o exemplo que você citou. Você precisa mandar um correspondente de guerra.
né? Fazer esse investimento. Muitas vezes o Google só replica o que algum mortal, alguém jornalista foi lá cobrir, né? E como que vocês veem, então, essa migração, digamos assim? Porque outra coisa que me chama a atenção a internet, ela permitiu que você tivesse mais conteúdos, você buscasse pelo conteúdo, diferente do veículo de massa, né? A televisão, por exemplo. A televisão, no domingo, estava passando X programa, tal, você não tinha muita escolha. E agora não, agora com a internet você tem um leque, né? Você acha que esse é o grande trunfo dos podcasts? Eu acho que sim, né? Eu acho que o grande lance do podcast é o consumo por streaming, né? Tanto que até tem uma curiosidade, né? Que o nome podcast é porque esse produto foi feito para o iPod, né? E esse pod do iPod é Personal On Demand. Então, é pessoal e sob demanda, né? Então, é o contrário, meio que o contrário do broadcast. É feito para uma pessoa ouvir quando ela quiser, no momento que ela quiser, ela pode parar no meio. Então, tem conteúdos gigantescos, né? Tipo, tem o Xadrez Verbal, por exemplo, que faz episódios de 4, 5 horas, né? Os meus próprios episódios são grandes, se você for pensar no formato de rádio, né, televisão. média, uma hora é um tempo infinito, né? Então, tem essa coisa de você poder consumir aos poucos, na hora que você quiser, criar o seu hábito de escutar, né? Então, acho que isso é um dos motores, assim, que faz o podcast se multiplicar, assim. Professor, você não acha que isso é um respiro, é um ponto positivo? Porque a internet, ela tem também essa tendência a criar o consumo imediatista, né? Por exemplo, a barra de rolagem ali, ela faz o contrário do que se faz no foco, né? Que para focar, você precisa centrar num ponto. A barra de rolagem é você ver tudo e não foca em nada, né? Qual é a vantagem de ter um produto que você consegue ali prender a atenção do telespectador em ouvinte, sei lá, por mais de 1 hora? Eu diria que a palavra-chave é cativar. Quando eu estou rolando minha barra lá no aplicativo, que tem fotos, no outro que tem mais fotos, no outro que tem mais foto ainda. Que tem dancinha. Que tem dança e tudo mais. Nem todos os conteúdos vão me cativar, porque eles não são sequer feitos para isso. Eles são justamente para um consumo mais rápido. O quanto mais rápido, melhor. E você já passa para o outro para consumir mais rápido. O engajamento é muito mais com a plataforma do que com o conteúdo. No caso do videocast e do podcast, eu vejo algo um pouco diferente. Eu vejo um engajamento muito maior com o conteúdo específico. Então, é aquilo que vai me engajar, vai me fazer ficar 1 hora ouvindo. E aí, uma coisa interessante, eu migro de uma atividade para outra, mas continuo ouvindo podcast. Então, eu lavo a louça. Você deu o exemplo de lavar a louça. Eu estava pensando no polo anterior, sujar. Eu gosto muito de ouvir podcast cozinhando. Sim, também. Né? Também funciona, E às vezes dá ruim. Né? Você fala, eu já pus isso que precisa. Vai, põe de novo aí, vai lá. Tá bom, né? Quer dizer que o podcast tá bom. Sinal de que a audição está cativando. Quer dizer que você fez seu trabalho direito. Exatamente, engaja mais do que na receita. Você fala, já pus fermento? Não, tô ouvindo podcast. Deus ajuda. Enquanto não pegar fogo no fogão, tá ótimo. Mas então, gera um engajamento que outras plataformas não são programadas para gerar. Isso acaba levando a uma fidelidade de público que é, assim... Eu só via isso quando não tinha opção. Lá no tempo da TV aberta, a única que, por falta de opção, eu vou me engajar com esse programa. Inclusive, o nome nem seria engajar, eu vou dar uma audiência para esse programa. O podcast, não. Justamente porque ele tem essa perspectiva que o Tomás muito bem falou do on-demand, eu vou atrás. Então, é uma relação muito diferente. Eu vou, entre 1 milhão de podcasts, eu vou ouvir aquele. Eu vou ouvir a Rádio Escafandro. Depois você me passa o Pix do Merchan, por favor. Eu vou ouvir a Rádio Escafandro porque eu acho legal. Eu quero consumir aquele conteúdo. Ninguém vai me obrigar a isso. Ninguém está assim, me dando uma única opção. Eu vou atrás, eu me engajo e eu tenho uma satisfação muito grande com aquele conteúdo. Então, nesse ponto, resumindo, eu diria que o formato podcast ele tem um potencial jornalístico fantástico porque ele engaja com expectativas de alguém que quer exatamente aquilo e vai se sentir feliz recebendo aquele tipo de mensagem. Exato. Eu acho legal falar um ponto que eu acho que isso que o professor falou é algo que impacta no formato do podcast, né? Então, você vê que o jeito como a gente constrói uma história, o jeito como a gente locuta, o jeito como a gente se refere ao ouvinte, então, é sempre na segunda pessoa, então eu sempre vou falar com você que está me ouvindo, não com vocês, né? A voz é sempre mais... Quer dizer, não sempre, né? Mas eu acho que tem essa tendência de ser uma voz mais contida, mais intimista, uma trilha sonora também mais intimista, que tem a ver com essa pessoa que você está falando no ouvido dela, né? A gente pensa, eu sempre, quando eu estou produzindo, penso sempre que as pessoas estão ouvindo de fone de ouvido, né? Então, essa coisa de 1 para 1, que
que tem a ver com essa coisa de você ir procurar o conteúdo que te agrada, que forma o conteúdo final e que também ajuda a criar essa comunidade em volta do podcast e que também, no final, ajuda a modelos como financiamento coletivo, por exemplo. Entendeu? Que a pessoa se sente parte daquilo, né? Cria-se uma comunidade mesmo. A pessoa acaba se sentindo parte da história também, né? Isso, é. E o bom de você ter... Porque é bom que fique bem claro também para o nosso... Para quem nos vê através do YouTube ou nos ouve pelos tocadores, é que há vários formatos de podcast, né? O livre, que é o que a gente está fazendo agora, que é uma roda de conversa, que traz reflexão também, mas há também o formato que é o que a gente encontra mais no Escafandro, que ele é mais trabalhado do ponto de vista técnico, que era o que a gente estava falando aqui nos bastidores, que é essa trilha, essa voz, que você pode falar mais no ouvido do ouvinte, que você pode... brincar como se a história fosse um quebra-cabeça, não precisa ser linear, você faz muito isso, né? Que é uma narrativa um pouco do jornalismo literário, não é isso? Eu não sei, professor, eu não gosto muito desse termo jornalismo literário, porque eu acho que o João Moreira Salles, né, que fez a Piauí, né, a revista Piauí, que é o grande veículo do jornalismo literário brasileiro, né, ele fala que tem bom jornalismo ou mau jornalismo, né, que tem histórias bem contadas ou histórias mal contadas, né? Acho que o jornalismo, sempre que tem um texto bom, ele é, de certa forma, literário. Ele tem uma preocupação em contar aquela história de um jeito cativante. Sim, né? não precisa ser sempre o quê, quando, onde e por quê, né? Exato. Mesmo no jornal você consegue fazer isso, né? Mesmo no jornal diário, assim. Mas é um formato mais desamarrado, né? É um formato que a gente chama... tem a oposição do MesaCast, né? Que é todo mundo sentado em volta de uma mesa, para o podcast narrativo, né? Que você junta todas as pecinhas num grande quebra-cabeça, numa forma mais documental, assim. Mas eu acho que mesmo nas entrevistas que são MesaCast, mesmo assim, também tem uma coisa mais intimista, mais contida. Você pega, por exemplo, o Mamilos, né? Que elas começam falando, entra, senta, toma um café, senta-se em casa, entendeu? Uma coisa muito... Essa coisa de criar uma relação trazer para a com o ouvinte, conversa, assim, né? Trazer para a dinâmica do ouvinte, assunto, tá. E eu queria, Tomás, que você falasse um pouquinho também, porque já que uma das pautas aqui presentes é a sobreviver, né, desse veículo tão novo e tão cativante, como é que se deu essa transição, né? A gente sabe que você passou pela Folha, pela Cultura, pelos grandes veículos, mas também teve a iniciativa aí meio vanguardista de sozinho para a Amazônia. Você juntou essas coisas, a experiência que você teve nos grandes veículos com o seu espírito aventureiro para se aventurar a viver de podcasts? Eu acho que foi um pouco isso, mas também foi um pouco de estar numa situação com... Eu tenho 42 anos, na época eu tinha 38, quando eu comecei a pensar o Escafandro. E eu estava numa situação que eu tinha passado por grandes redações, tinha passado pelo Roda Viva... e estava construí boa parte da minha carreira sendo freelancer, né? Então, contribuindo para veículos, trazendo histórias para veículos, né? E chegou um momento que eu percebi que não estava avançando, sabe? Não tinha muito para onde ir, assim. As redações cada vez mais enxutas. Quando você é freela, você é completamente precarizado, né? Eu me peguei escrevendo uma reportagem sobre... direito trabalhista, né? Metendo o pau na reforma trabalhista, porque não vai ter FGTS, porque não vai ter fundo de garantia, não vai ter aposentadoria, enfim. E eu trabalhando completamente precarizado, né? Eu falei, bom, se eu vou ser precarizado mesmo, então eu vou ser precarizado por minha conta e risco e vou ser... Ou vou dirigir um Uber, ou vou ser empreendedor fazendo meu podcast. E é isso. E tive o privilégio de ter uma reserva que me permitiu trabalhar durante um ano sem ganhar nada, né? Professor, né, você fala sobre isso todos os dias, né, sobre comunicação, e estamos vivendo, eu acho, uma grande mudança, né, na comunicação. Qual que é o desafio hoje, se é possível resumir, para o comunicador que se forma agora? Porque é outro ambiente. A gente não tem mais aquele jornalista que pretende ali se aposentar atrás do computador ou só nas ruas. Hoje em dia, a gente tem aí profissionais que se vêm fazendo tudo, né? Desde a pauta até a história, até a edição, a reprodução, e que também, uma coisa que o Escafandro faz muito, que se vendem, né? Que vendem o peixe, não noticia o peixe, vende o peixe também. Qual que é o desafio para quem começa agora? Olha, Valesca, acho que o Tomás já deu algumas pistas preciosas. Eu diria, em primeiro lugar, versatilidade.
Hoje a gente pensa em termos de planos de comunicação, em termos de integração entre mídias, entre formatos. A gente não produz mais para um formato só. É muito raro alguém falar, eu vou produzir só um texto e não faço nada além do texto. Porque esse texto ele vai ter que ser divulgado numa plataforma digital, ele vai virar algum tipo de chamada em outros espaços. Então, você tem que planejar o produto de comunicação como um todo. Claro que você vai ter especializações, vai ter momentos de especialização, mas pensar em termos de uma versatilidade onde você precisa saber toda a cadeia alimentar, como que vai desde a formulação de pauta até avaliar resultado de público. Isso 30 anos atrás, 40 anos atrás, tinha equipe especializada que fazia. Hoje você tem que saber qual é a métrica do que eu estou fazendo. Eu consegui clique, eu não consegui clique, eu consegui métrica, eu consegui retorno, consegui engajamento. Quanto de engajamento? Quanto tempo a pessoa ficou me ouvindo? Qual é a parte do meu podcast que foi mais ouvida? Onde que teve mais engajamento? Então, essa preocupação, ela acontece. Uma outra que não era da alçada de comunicadoras e comunicadores passou a ser, também é essa questão de você gerenciar um produto de comunicação. Então, essa passagem que o Tomás fez, ela está se anunciando desde os anos 90. E olha que nenhum de nós três era nascido nos anos 90. Vocês riram, não era para rir agora. Agora eu estava jogando a bola lá em cima. Eu não sou boa de conta, mas é verdade. É uma fake news, professor. Não. É que a nossa sociedade tem um horror à passagem do tempo, né? Tem, impressionante. sim, também. Mas, enfim, lá nos anos 90 já estava se anunciando isso, falando, o jornalismo vai mudar esse modelo de negócio, está se desenhando de outra maneira. E a internet acelerou demais esse processo. Professor, você acha que está acontecendo agora o que aconteceu de uma forma semelhante com as revistas e com os jornais? Está acontecendo com a televisão? A televisão também está se vendo obrigada a mudar de plataforma, se vender em plataformas diferentes, não exclusivamente a um veículo de massa, ao canal fechado? Resposta curta, de novo, sim. Resposta um pouco mais longa. Vamos pensar o seguinte, o nosso público ainda para ver televisão? Ou para ouvir rádio. Tem isso também. Exato. A gente precisa pensar o seguinte, o nosso público consumidor, ele está num ambiente onde ele está cercado por mídias. Ele está com o celular, ele está com a tela da TV, ele está ouvindo alguma coisa, ele está conectado num ambiente onde tem um monte de informação. E, portanto, quando a gente produz informação, a gente tem que pensar nesse ambiente. Eu tenho o privilégio de dar aula, de conviver com uma garotada sensacional entre 17 e 20 e poucos anos. E é muito interessante ver como, ano após ano, eles já estão mergulhados nesse ambiente e planejam comunicação para esse ambiente. Então, quando eles pensam num produto editorial, eles pensam já em termos de mais de uma mídia. O centro vai ser, sei lá, um livro, reportagem, mas a gente vai ter uma conta numa rede social mostrando o bastidor desse livro para gerar engajamento com o livro. O livro vai ser impresso, sim, mas eles estão pensando... Por quê? Porque é um ambiente onde eles já estão mergulhados. Eu vou fazer um site, vou fazer um projeto ainda na faculdade, então eu já penso em termos de divulgação, marketing, produção de conteúdo para alguma comercialização no futuro, penso em divulgação. Então, se a gente pensar nesse público, é um público que não sabe mais o que é parar exclusivamente para assistir televisão desconectado de tudo. Então, se o público é diferente, nós, da mídia, temos que correr atrás dessa diferença antes que essa diferença aumente muito e a gente já não consiga falar com esse público. Por isso que eu acho que o videocast, podcast, em toda a sua variedade de formatos, eles encontraram uma maneira de conversar justamente com um público que procurava esse formato novo e acabou encontrando, se dando muito bem. Mais fragmentado, mais disperso. Exatamente. Focado em muitas coisas ao mesmo tempo. Exato. Tal qual é a nossa recepção hoje em dia. E a gente não pode dizer que é uma mudança ruim, apesar de assustadora, por exemplo. É assustadora para quem não se transforma? É isso? Olha, em geral... Porque isso gera crise, né? Num primeiro momento é uma crise, impacta no mercado de trabalho, perder empregos. Então, aí eu não sei se eu colocaria tudo na conta da mudança de mídia. Existem outras questões econômicas, questões até econômicas mais amplas, globais. Tá? Então,
fazendo financiamento, né? Exatamente. Não é uma... onde que vem o dinheiro do Sim, jornalismo, né? porque, Exatamente. porque isso também impactou na receita das TVs, né? Como você não tem mais atenção direcionada só aos grandes veículos de imprensa, como era no passado, agora essa atenção está multifacetada, a receita também. Sim. Sim. E esse talvez seja um ponto que acho que, Tomás, você resolveu muito bem na prática, que é pensar o financiamento direto do público. Sim, mas eu acho que, por outro lado, esse financiamento direto, eu não sei, eu acho que ele tem uma escala que é também limitante. Porque eu não consigo, por exemplo, ter um estúdio próprio. Eu não consigo ter uma equipe ainda. Tudo bem, faz 4 anos só, não é um tempo longo se você for pensar numa empresa, né? Mas tem uma série de limitações. Para eu viajar, para fazer um episódio para viajar, por exemplo, tenho que me planejar muito bem como é que vai ser gasto esse dinheiro, entendeu? Então, eu opero ali no limite da contenção de verbas, né? Para ser viável. Então, eu acho que resolver a fonte de financiamento do jornalismo é uma coisa que é crucial para democracia, assim. Eu acho que a gente não está nem falando de mídia, de jornalismo, acho que é para democracia, né? Porque, mas resolver, você diz também uma questão de regulamentar essas receitas? Eu acho que sim, porque, por exemplo, eu acho que o que está no foco, no centro da questão, acho que o professor pode até falar melhor do que eu, mas é que houve uma mudança radical da publicidade, da verba de publicidade das redações, TVs, etc., do jornalismo profissional, para as plataformas como o Facebook, o YouTube ou o Instagram, que, no fim, elas usam o conteúdo jornalístico, vendem, ganham dinheiro com isso, e as empresas que produziram não ganham nada, entendeu? Sim. Então, é uma concorrência bem desleal, assim. Então, acho que tem que ser regulamentado. Está se discutindo isso na Europa, né? Está se discutindo isso, fazer um fundo global que o Google, por exemplo, vai repassar para empresas jornalísticas, por exemplo. Uma das discussões é essa, né? A notícia não nasceu no Google, né? Ela foi apurada, checada por um mortal, né? Que ainda somos. Mudando um pouquinho de assunto, Tomás, falando também da mudança de público, eu acho que o jornalismo também passa por uma mudança. Eu acho muito legal, por exemplo, como você se colocou nos 2 livros que você fez, acho que Cama de Cimento, se não me engano, e outro... A Festa Infinita, né? Que eu queria também depois a opinião do professor, que é o que eu procuro trazer um pouquinho na série que estamos produzindo agora, Diário das Ruas, a 2ª temporada, aliás, a primeira já está no ar no YouTube, mas que é o limite entre ser o espectador da notícia, o transmissor da notícia e participar da notícia, né? Por exemplo, no Cama de Cimento, você teve uma experiência ali como morador em situação de rua, e a gente sabe que isso muda o olhar na hora de transmitir. Sim. E que pode, inclusive, ser usado usado no bom sentido, como um instrumento para prender ali o telespectador, para que ele sinta também essa sensação, né? Queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que é um recurso que tem que ser usado com cuidado, porque pode ficar muito autocentrado e, né, uma coisa meio narcisista. Mas eu acho que ele é muito interessante no sentido, tanto porque quando você participa, você consegue observar melhor, né? Quando você mergulha né, os acadêmicos chamam isso de etnografia, né? Quando você mergulha num assunto, você sai a campo, você participa daquela experiência para poder narrar depois. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é interessante na narrativa jornalística, que é que muitas vezes, ou quase sempre, o ouvinte ou o leitor, ele está mais próximo de quem está narrando do que do objeto a ser narrado. Então, por exemplo, eu escrevi um livro sobre raves. Eu não quero que o meu leitor seja o público das raves, eu quero que o meu leitor seja alguém que não conhece aquele público, né? Ou sobre população de rua. O meu leitor dificilmente vai ser alguém que mora na rua, né? E aí, quando ele vê o repórter, quando você coloca o bastidor da reportagem, o repórter se colocando na experiência, ele se sente na pele do repórter, ele se aproxima de você vivendo aquela experiência, né? E isso faz com que ele se identifique com aquela história, com que ele se sinta na sua pele e, no fim, torna a narrativa mais envolvente, né? Mais rica, que né? Tudo que a gente tenta fazer mais experimental. É deixar o ouvinte ou o leitor preso até a última página, até o último minuto, né? O desafio, ainda mais hoje que tem esse mar de informação, de estímulos o tempo inteiro, coisas apitando à sua volta, telas brilhando, né? O desafio é você manter o cara prestando atenção durante 1 hora ou ele lendo durante 300 páginas, né? Esse que é o desafio hoje. Eu acho que esse recurso de você criar essa identificação com o seu consumidor, né? Com o ouvinte ou com o leitor,
Eu acho que é um recurso interessante, assim. Sim. Você não acha, professor, que isso também era uma coisa pensada, assim, na minha época, por exemplo, não vou entregar a minha idade aqui, mas que eu me formei, a gente vendia muito a imparcialidade, né, jornalística, o distanciamento. E hoje, até com também um pouco da chegada das redes sociais, a exposição dos bastidores, que a gente sabe que aproxima, isso está mudando, né? Como que o senhor vê essa perspectiva, então, do jornalista mergulhar na história a ponto, por exemplo, de dormir numa calçada, para transmitir ali qual que é a sensação de dormir numa calçada, né? Porque a gente vê, mas não faz ideia, não sentiu. Acho que essa aproximação é sempre positiva. O jornalismo sempre procurou esse tipo de espaço. Então, de vez em quando, mesmo na época da chamada mídia tradicional, de vez em quando você tinha uma reportagem, olha, nossa repórter ficou tantos dias na situação tal e ela vai contar pra gente, que era uma coisa muito imersiva, era muito legal. Eu lembro de reportagens que eu lia quando eu estava fazendo faculdade, nesse sentido, grandes reportagens onde havia uma imersão da repórter que traz uma proximidade muito maior. E aí, eu acho que a questão de parcialidade ou imparcialidade entra num ponto de saber, olha, esse repórter está lá, essa repórter vai traduzir para nós algo que eu, ouvinte, eu que estou só acompanhando, jamais conseguiria imaginar. Essa proximidade agora com as mídias sociais, com a internet, ela aumenta muito mais em 2 pontos. Primeiro, que você tem uma mobilidade maior para fazer isso. Você não precisa planejar do jeito que se planejava naquele momento, que você tinha que pensar em como inserir isso num grande veículo editorial. Agora não, você pode ter num veículo muito nichado a oportunidade de fazer uma dessas. E segundo, essa transparência de acompanhar o dia a dia, acompanhar o bastidor, dá uma sensação muito legal de proximidade, porque você não vê só o produto pronto e acabado, você vê que tem alguém lá se esforçando, com um esforço de reportagem, indo atrás, alguém que está se dedicando a esse trabalho. Então, a transparência, ela cria uma sensação de proximidade muito legal. Mostrar o processo, né? Não Exatamente. só o produto finalizado, mas qual é o processo, né? E por quê, por exemplo, custa caro fazer jornalismo, que nem para fazer as histórias, né, do Escafandro. Tem todo o investimento, por exemplo, o último episódio que você falou sobre adoção de crianças, se não me engano, né? Uhum. Tem toda uma pesquisa para saber quais as adoções, por exemplo, que não deram certo. Você tem, às vezes, que ir atrás da lei de acesso à informação, vasculhar ali, perder um dia inteiro em pesquisa. Tem muita coisa que não entra, né? Que Exato. o ouvinte não tem conhecimento, mas tem muita apuração que não entra, né? Sim. Mas eu acho que os americanos faziam muito isso, né? Acho que tem uma escola de jornalismo americana, que tem, eles até chamam de jornalismo gonzo, né? Do Hunter Thompson e tal, que tinha ali até o limite tal, de se juntar a uma gangue de motoqueiros, né? Então, eu acho que o podcast narrativo, ele bebe muito nos Estados Unidos, assim, na imprensa americana, porque na imprensa americana já se fazia isso no rádio, né? Eles tinham grandes reportagens, então, sei lá, o Radiolab, por exemplo, surgiu no rádio, o This American Life também surgiu no rádio, né? Eram programas de rádios longos, né? Se eu não me engano, o This American Life, que para quem não sabe, acho que é o pai de todos os podcasts, assim, é um podcast que eles juntam, são sempre 3 histórias sobre um tema. Muito o Rádio Novelo Apresenta, que foi lançado recentemente aqui no Brasil, é abertamente inspirado no This American Life, né? E eles, se eu não me engano, ainda hoje, se não é ainda hoje, mas foi até pouco tempo atrás, eles gravavam as cabeças, né? A parte do narrador, que junta as histórias, eles gravavam ao vídeo na rádio ainda, para uma rede de rádios públicas americanas, né? Então, essa coisa de mostrar os bastidores e do jornalista se colocar, tal, tem muito a ver com a escola americana de jornalismo, assim, é uma coisa que eu acho muito, muito legal mesmo, muito... E é gostoso de fazer também, sabe? Sim. A gente vê diferente a história, fazer, né? Porque você lidar com dados analiticamente, mas aquele número ali, ele representa, na maioria das vezes, uma pessoa. Quem é essa pessoa por trás desse número? Isso traz uma riqueza de detalhes incrível para quem escreve, e se você não sente, você também não consegue transmitir. Pelo menos é o que eu modestamente sinto quando eu gravo também, né? Enfim, então agora que a gente tem esses profissionais que já nasceram com a novidade na cabeça, fica o desafio, que é colocar isso de uma maneira também que não seja tão... Porque a internet, ela tem essa coisa também de
ser um veículo muito rápido, né? Que era o que a gente está falando, que você vê muita coisa, mas não foca em nada, né? Na sala de aula você sente isso também, que as pessoas estão pouco dispostas a ler um texto mais longo, a se debruçar sobre uma história também mais longa. Acho que até um filme, né? Até um filme hoje que tem mais de 1h30, as pessoas têm uma certa preguiça de parar para assistir. Ah, não sei. Talvez eu não sinto essa diferença. Que bom. Porque a dinâmica é outra. Então, acho que mas eu acho que tem o seguinte, a gente tem que pensar... Você tocou em sala de aula, é um ponto que eu amo, né? Pô, vou até me segurar, senão eu fico o resto da tarde falando. Mas vamos pensar o seguinte, a sala de aula também é uma relação de comunicação. Sim. Então, de alguma maneira, você tem que pensar, fazendo um jogo de palavras, em termos de engajamento com aquele público. Você também tem que aprender com uma narrativa. Eu tenho que aprender com uma narrativa. Então, de certa forma, mas isso eu acho que até foge um pouco do nosso tema aqui. Eu entendo a aula como uma grande história, uma grande narrativa, um episódio de uma série. Então, ela tem que ter pontos interessantes, tem que ter momentos um pouco mais de descompressão, você tem que ter momento mais denso, justamente para essa questão de você manter uma narrativa. E a velocidade de uma aula, nesse ponto, então, o tempo que você vai vai utilizar em cada conteúdo, ele muda. Quando eu comecei a dar aula 25 anos atrás, 25 anos, muito tempo atrás, era um tempo... Você não tinha nascido ainda, porque foi na década de 90. Foi... Por aí. Mais ou menos. Assim que você tá jornalista, assim que pega fake news. Exatamente. E já era. Me contradiz. Mas não, o tempo era um pouquinho mais longo. Mas a TV, naquela época, era o meio dominante. E a TV já estava muito rápida. Então, esse processo sempre foi muito dinâmico. E hoje eu vejo essa dinâmica só se acentuar. Mas tem um ponto. Quando o assunto interessa, a pessoa fica horas em cima daquele assunto. É por isso que o Escafandro vende. Eu ia te perguntar, inclusive, como você faz essa seleção das histórias, né? Antes de te responder isso, eu acho que no próprio Escafandro, apesar dele ter 1 hora, a minha edição é feita a cada 2 minutos. Dificilmente eu vou ter uma sonora que tenha mais de 2 minutos. Sim. Então você alterna de um entrevistado para o outro, do entrevistado para o off, né, para a locução, da locução para a trilha sonora. Você quebrar isso, porque o nosso cérebro, ele está sempre, cada vez mais, ele está em busca de coisas. Você coloca uma sonora, né, para criar a expectativa e não entrega a história. Não vai abrir não o vai Instagram embora. lá. Vou falar uma coisa diferente agora. Calma, tem uma coisa diferente aqui. É o que vocês fazem. Vocês fazem mais ou menos a mesma coisa. O professor em sala de aula e você com o seu produto. Eu tinha um professor que... lá pela década de 90, mais ou menos, quando eu era recém-nascido, que ele falava que a gente era a geração do Plim Plim. Porque o Plim Plim era aquela propaganda da Globo. Então, a cada 15 minutos, todo mundo começava a conversar. Ele falava, gente, vocês são a geração do Plim Plim. Imagina como é que deve ser hoje, né? Acho que a geração... Eu ia falar videoclipe, mas também estou atrasado. Não é mais. Daquela rede social da dancinha. Estamos mais rápidos ainda, cada vez mais... acelerados, né? Mas, enfim, eu te perguntei como você consegue chegar nas histórias, porque o legal dessa produção também que você faz, não está que isso é uma coisa que esse mercado trouxe, né? Dos podcasts, videocasts, a própria rede social, né? Que é um mercado também informacional, comunicacional, não deixa de ser. Traz essa autonomia de você não precisar mostrar ali o quadradinho, por exemplo, de um noticiário. Você pode optar por histórias que comovam, por outro lado, que são inusitadas. Sim. Como você faz essa seleção? Então, assim, as histórias chegam pelos mais diversos lugares e caminhos. Eu acho que a gente que trabalha com jornalismo, assim, está sempre com a antena ligada. Então, qualquer hora aparece uma coisa que pode ser pauta, né? Mas eu tento pensar o Escafandro como se fosse uma revista quinzenal ou semanal. Então, vai ter um episódio que é política, um que é ciência, só que, né, isso vai ser, sei lá, eu faço mais ou menos 20 episódios por ano, então vai ser ao longo de um semestre vai ter um episódio de cada editoria, vamos dizer assim, né? E aí, sei lá, fiz um sobre batata frita, por exemplo,
Fui criticado pelos meus ouvintes que falaram, como assim você não está falando sobre o fim do capitalismo, o fim do mundo, o fim da humanidade, o Bolsonaro, você está falando sobre batata frita. Eu falei, gente, vamos... Também dá para dar uma descontraída, né? Que é a descompressão, que é o professor falou que é importante em aula, sim. Então, eu tento pensar, assim, dar uma variada nas pautas, de acordo com os assuntos, assim, mas também pensar em coisas que não estão sendo faladas ou em abordagens que sejam diferentes, né? Porque eu tenho a vantagem e a desvantagem de estar com um produto sempre um pouco morno, né? Porque eu passo uma semana apurando e uma semana editando. Então, o ciclo de produção de um episódio é 15 dias. Então, eu não consigo... Se eu começar a correr atrás do noticiário, que eu já tentei fazer algumas coisas, eu me dou mal porque eu saio com uma coisa morna, né? Sim. Então, eu tenho sempre que achar um outro jeito de falar de alguma coisa. Então, nas eleições, por exemplo, a gente partiu muito para falar sobre neurociência, como é que pensa um eleitor de esquerda, como é que pensa um eleitor de direita. Pesquisas estão mostrando diferenças no jeito de cada um pensar e tal. Então, são formas de você tentar falar, ser meio que uma caixa de ressonância do mundo de hoje, assim, sabe? Mas sempre tentando comer pelas beiradas, assim, né? E, claro, contar histórias, contar de forma que as pessoas queiram escutar, né? Que seja gostoso de ouvir, assim, que eu acho que é o... Professor, você percebe que você está formando agora uma geração que é administrador de desafios, né? Porque cada hora é um desafio de um lado. É se manter, né? É você se adequar ao mercado, não perder a qualidade, manter o ouvinte, né? A atenção dele é mais difícil. Não sei se é mais difícil, porque alguns desses desafios a gente já tinha, né? De pensar a relação entre o teu trabalho jornalístico e as demandas de mercado, o quanto você vai informar para um público que está interessado numa informação geral, outro que está interessado numa informação mais nichada. Agora, sim, eu acho que talvez o ponto central seja o seguinte, sem, de maneira alguma, abrir mão do núcleo mais importante da comunicação. Então, da responsabilidade, do rigor, da seriedade, do compromisso com o interesse público, essas balizas não se abrem mão, senão você está fazendo outra coisa. Nem tudo se atualiza também, Exato. Né? A base precisa se manter sólida ali. Exatamente. Senão você vai fazer outra coisa, que não é ruim, não estou falando, mas o jornalismo tem algumas bases, tem algumas regras, que se você não cumprir, você não está fazendo jornalismo. Não estou dizendo que você está fazendo uma coisa ruim, você só não está fazendo jornalismo. O ponto hoje é agregar a esse núcleo, a esse centro, agregar outros pontos que a gente tem que pensar. Então, você tem que pensar num produto. Você tem que pensar que aquele teu conteúdo jornalístico que você fez com toda a qualidade, ele também tem que vender. Ele não vai ficar agora nas mãos exclusivamente de um outro departamento, não. Você tem que pensar já em termos de público, em termos de engajamento, em termos de view, de clique, de onde você está trabalhando. Você tem que ficar atento. O Tomás falou da pauta morna, não deu muito certo. Ficar o tempo todo vendo essa recepção. Eu falei de tal tema. Foi bem? Não foi legal? Mudo a abordagem ou mudo o tema de uma vez? Mudo a minha linguagem? O que eu trago? Vou atrás de coisas que estão quentes e tento fazer eu, empresa, concorrer com uma grande empresa? Ou não? Vou tentar comer pelas beiradas, porque aí eu não tenho uma concorrência, então aqui eu vou encontrar um nicho. Isso tudo é uma preocupação que eu vejo o pessoal já em primeiro, segundo ano ter. Por quê? Porque eles já vivem esse conteúdo. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa importante que o Luiz falou, que é essa questão do rigor jornalístico, do fazer jornalístico, né? Porque com os blogs já acontecia isso, né? Com o YouTube também acontece isso, que são pessoas que estão fazendo conteúdo, mas que esse conteúdo não é jornalístico, né? A gente até criou, vou fazer um merchan aqui da Rádio Guarda-Chuva, que a gente percebeu que isso estava acontecendo muito no mercado em geral, de jornalistas de podcasts que não faziam jornalismo, mas que estavam se vendendo como podcasts jornalísticos. E a gente criou essa associação de podcasts feitos por jornalistas, que tem a ideia justamente de ter um selo que vai falar, esse conteúdo aqui é jornalismo, isso daqui que a gente faz, a gente se preocupa com os preceitos do jornalismo que são diferentes dos preceitos do entretenimento da publicidade, enfim. E qual que é o principal diferencial? É muito difícil a questão, não dá para simplificar. Mas se quem nos ouve, quem nos vê, puder ter um norte, qual é a principal diferenciação do jornalismo para outro tipo de produto? O que ele deve se preocupar? Eu voltaria para o básico. Apuração, checagem, rigor, busca de todos os lados de uma informação, de todas as versões de um fato.
procura radical pelo fato, ainda que você saiba que não vai chegar a uma verdade no sentido filosófico, mas você vai chegar à verdade jornalística, à verdade factual. Pelo fato, né? Que é diferente da imparcialidade. Exatamente. Você buscar o fato é diferente de você buscar uma imparcialidade. Sim. Acho que... Exatamente. Ter uma linha editorial definida, ter uma fidelidade com o teu público, de falar, olha, meu compromisso é clareza com você. na linha editorial também, Exato. né? E na linguagem, saber traduzir. Eu acho que no jornalismo nós somos muito tradutores. A gente vê uma cena e tem que traduzir num áudio, num texto, numa imagem. A gente fala com um especialista. E agora em diferentes plataformas. Em diferentes plataformas. Então, a gente fala com um especialista e tem que traduzir essa fala para o nosso público na plataforma A, na plataforma B, na plataforma C, traduzindo de maneiras diferentes, mas essa tarefa de tradução continua. Então, eu diria, Valesca, que assim, se a gente mantiver, fazendo uma brincadeira, se a gente mantiver os parâmetros que a gente aprende na primeira aula de jornalismo do primeiro ano, a gente já está fazendo um trabalho sensacional. Perfeito. Bom, pessoal, é uma conversa aqui que é pequena para só um podcast, videocast, mas vamos ficar por aqui. Eu conversei, então, com o Tomás Chiaverini, da Rádio Escafandro. Queria que você deixasse, então, um convite para quem nos vê, nos ouve, como pode contribuir e acessar o seu trabalho. O melhor jeito de contribuir para começar escutando, espalhando para os amigos. São histórias incríveis. Rádio Escafandro está em todas as plataformas. Estamos agora, estou começando a colocar o acervo no YouTube também, no Instagram, no Twitter, enfim, em todo canto. É só procurar por Rádio Escafandro que a gente vai estar lá. Ai, obrigada. E o professor também, que eu sou suspeita para falar, que eu sou ex-aluna, Luiz Mauro Sammartino, que é mestre e doutor em Ciências Sociais e professor aqui da Casper, da graduação e da pós-graduação. Quer deixar algum recado, professor, alguma coisa? Não, só queria agradecer muito o convite, agradecer a oportunidade de conversar aqui com o Tomás e dizer que tem, assim, acho que como todo professor, não tem alegria maior do que você ver alunos e ex-alunos aí. O pessoal não está vendo, mas lá na produção tem ex-alunos, é um barato, muito legal. Às vezes você se sente o Yoda, você fala, eu treino Jedi há 900 anos. Mas enfim, mas é muito legal, muito gratificante ver isso. Só queria agradecer mesmo. Eu também queria agradecer a nossa audiência. O Pauta e Prosa foi feito com a produção de Natália Galego, a pauta de Caio Dias, equipe técnica Gisele Sartini e a Marina Orfali, apresentação e gerência de jornalismo, eu, Valesca Quintela. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer. Valeu. Valeu.